Meus amigos, começa a reformulação do Real Madrid de maneira oficial. Hoje pela manhã, o Real anunciou em comunicado que o Zidane pediu o desligamento, o afastamento de suas funções como treinador, como o mandante da comissão técnica do Real Madrid, e era algo que muitos já esperavam, inclusive, desejavam isso, que era algo que já era muito indicado. Ontem mesmo, pela noite, o Fabrizio Romano, jornalista italiano, chegou a anunciar de que o Zidane comunicaria oficialmente à diretoria do Real Madrid no mesmo dia de que queria o desligamento, e hoje pela manhã isso se confirma. O Real Madrid anunciou oficialmente em um comunicado até muito significativo, porque mostra muito quem é o Zidane, né? Essa foi a segunda passagem do Zidane pelo Real Madrid. Na primeira, história foi feita, 3 Champions Leagues, uma La Liga, mundiais de clubes. Nessa última passagem, 2 temporadas completas, uma La Liga na primeira e nessa segunda, o que mais pesa, né? Uma temporada sem títulos, uma temporada de vexames em alguns momentos, e que termina com um Zidane que, por mais que tenha tentado alguns novos fatores, não conseguiu fazer isso se tornar em resultados, o que pesa muito no Real Madrid. O Real Madrid vive em busca e precisando sempre de resultados expressivos, o que o Zidane não conseguiu nessa passagem. Bom, vamos lá, né? A gente sabe da primeira passagem do Zidane, o quanto ele significava, o quanto ele significa para o Real. Isso é dito na carta aberta, né, no comunicado, dizendo que o Zidane sabe que o Real Madrid é a casa dele, realmente é. Um Zidane que nessa segunda passagem também chega para resolver problemas. Ele chega na primeira com uma eliminação muito possível no jogo que o Real Madrid perdeu a primeira ida nas quartas de final de uma Champions para o Wolfsburg, e a história é feita na segunda com o Zidane assumindo e tendo aquela virada. E nessa segunda passagem ele chega após a saída do Solari, que era um trabalho que não parecia que ia dar certo, não mostrava indícios de muita evolução, não agradou, não conseguiu êxito, e o Zidane chega para resolver como o grande fator dele, que é a gestão de grupo, o que ele não conseguiu executar nessa temporada. E aí você tem alguns fatores que pesam contra e a favor do Zidane. Uma temporada que o Real realmente se perdeu, um Real que não indicava ter indícios de evolução, e acho que isso que é o que mais pesa para esse pedido do Zidane, e o que seria possível inclusive na temporada, uma demissão a partir da diretoria. Era improvável por o Zidane ser uma figura que representa tanto para o Real Madrid, mas era possível, ou seja, havia a possibilidade disso, porque é uma temporada realmente que o Zidane, além de não ter resultado, além de passagens, por exemplo, como a eliminação para o Alcoyano, time da terceira divisão na Copa do Rei, você tem insucessos nas Copas, um Real Madrid na Champions que você pode pensar, chegou na semifinal, mas chega na semifinal muito ao contrário do que muitos esperavam que não fosse tão longe, porque o futebol não era bem apresentado. O Zidane batia a cabeça em alguns momentos para resolver problemas. Quando ele tinha possibilidades, ele fazia escolhas erradas, o que marcou muito ele também, escolhas indevidas que muitos consideravam que ele poderia ter feito melhor, e chega na semifinal de Champions ao contrário do que esperavam, contra tudo e contra todos, né? Além de, claro, uma fase de grupos muito difícil, que o Real perde 2 jogos para o Shakhtar, empata com o Borussia Mönchengladbach, consegue a liderança pelas vitórias contra a Inter de Milão, de uma maneira assim até inexplicável, muitos diriam. E aí você tem o desempenho na Liga. O Atlético foi campeão, tendo o Real chegando a ter chance na última rodada. Você diz, poxa, chegou a ter chance na última rodada, mas chegou muito por incompetência do Atlético de Madrid, perdão. O Atlético chegou a abrir 10 pontos de vantagem no meio da temporada e perdeu isso tudo, sentiu a pressão. E do outro lado, o Real Madrid, que chegou a ter chance até o final, mas tropeços contra a Getafe, contra o Deportivo Alavés, tiraram a chance do Real ser campeão. E o quesito tático, o Zidane, nessa temporada, foi a primeira vez que ele realmente tentou mudar, porque o Zidane sempre foi muito pragmático. Era muito óbvio como o Real Madrid jogava, um 4-3-3 bem definido, que o Zidane montou. Na verdade que ele aprimorou do Ancelotti, né, na primeira passagem dele, mas hoje era óbvio que todo mundo sabia como jogar contra o Real Madrid. Todos os adversários sabiam como jogar contra esse 4-3-3. E o Zidane pela primeira vez nessa temporada tentou mudar. O Zidane não é muito forte no quesito tático, ele tentou alterar para um 3-5-2, em alguns momentos um 4-5-1, um 4-4-2. Em alguns momentos chegou a fazer
boas partidas em esquemas táticos diferentes, mas não é o forte dele. O principal dele foi a gestão de grupo. E aí, nessa temporada, isso também ficou difícil para ele. Jogadores pedindo para sair por falta de oportunidade, como o Odegaard no meio da temporada, o próprio Jovic. O Bale no início já havia saído justamente pela relação com o Zidane e entre outros fatores, né, daí que a gente sabe do Bale. Mas um Zidane que no final da temporada tem uma possível discussão com o Marcelo, então ele vai perdendo o grupo aos poucos, sente a dificuldade. Um Zidane que, a favor dele, tem o fator de que ele foi muito atrapalhado pelas lesões. Um Real Madrid que, ao longo da temporada, talvez ele nunca tenha contado com o elenco inteiro à disposição dele. Mais de 60 lesões em uma temporada, e aí foge ao controle dele. É claramente a demonstração da incompetência na temporada do departamento médico do Real Madrid. Não tem como ele controlar isso. Ele foi atrapalhado por isso, mas é o único fator que gera a favor dele. E ainda assim, era possível talvez atuações melhores, soluções melhores. Quando o Zidane contava com os jogadores, ele decide não optar por eles, ele decide não mexer. A demora dele para substituições era muito questionada sempre. Ele mantinha muito, sempre foi muito pragmático, tanto na escolha das formações, que ele só veio mudar nessa última temporada, quanto o time que começa, raramente você viu uma alteração no segundo tempo, no início, no intervalo, né, no início do segundo tempo, mais pro final, e alguns viam isso como muito prendendo o time. Então ele foi perdendo o elenco, ele foi perdendo o apoio de parte da torcida e se tornou insustentável a situação dele. Agora para o Real Madrid, demissão dele com uma temporada sem títulos, uma reformulação que já era indicada e começou pelo comando técnico. Muito se espera de contratações, já se fala em David Alaba, muito perto de anunciar, já se fala dele procurando casas em Madrid, que teria sido visto, ou coisa do tipo, do staff dele. E aí você tem o sonho do Mbappé, o próprio Haaland como opção, um Real Madrid querendo contratar alguém galáctico para o setor de ataque, e algumas outras opções ali para meio campo, possivelmente, para lateral. Então é um Real Madrid que buscava a reformulação, a temporada realmente não agradou, não se via indícios de evolução, se via indícios até de alguns jogadores chegando a seu limite, como o próprio Isco, o Marcelo, que mais que seja uma grande figura do Real, parece que realmente não dá mais, é necessário que ele mude de ambiente, até para ele mesmo. E aí você tem as possíveis saídas de Sérgio Ramos, até mesmo do Varane. Era uma reformulação anunciada e começou com um treinador que, em comum acordo, pediu para sair, percebeu que realmente era o melhor, ele já havia indicado isso, né, nas últimas coletivas dele. Então, agora é esperar os próximos capítulos. O Zidane é muito grande na história do Real Madrid, ninguém pode negar isso. Eu apoio ali o comunicado do Real. O Zidane é realmente uma figura que pode contar com o Real Madrid como a casa dele, tem apoio total, mas nesse momento, apoio total no sentido, para vocês não pensarem, né, apoio total de realmente ser um lugar que ele tem muita influência e que tem que ter, porque é uma lenda do clube, tanto como jogador, tanto como técnico. Mas no momento era melhor realmente esse desligamento, eu concordava com isso, já vinha dizendo isso em alguns vídeos aqui no canal há algum tempo. Então era melhor para ele, era melhor para o Real Madrid, porque realmente estava se tornando insustentável, não tinha indícios algum de evolução. No geral, começa a reformulação do Real, esperemos o próximo capítulo. Se você está acompanhando pelo YouTube, você se inscreve no canal se você gostou do vídeo, curte e compartilha para os seus amigos. Se você está no Instagram, segue o perfil, também compartilha, todos podem compartilhar, porque coisa boa a gente espalha. Vou ficando por aqui, tchau, até o próximo, esperemos as próximas cenas, os próximos capítulos. Valeu!